lá, vamos orar para a gente começar essa aula do princípio da honra. Vamos nos colocar diante do Senhor, apresentar tudo para Ele, porque só Ele, para Ele, são todas as coisas. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por essa aula. Obrigada porque o Teu Santo Espírito já fala aos nossos corações. Nós estamos tão cheias, Pai, de Ti. Nós queremos estar aqui, Senhor, transbordando do Teu amor, da Tua paz e vivenciando, principalmente, os objetos de honra na nossa própria vida. A honra primeiro que o Senhor instalou em nós e que honramos primeiro, Senhor. Nós queremos que as nossas vidas ser instrumentos em Tuas mãos de honra. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua palavra nos fala que a honra da segunda casa é maior do que a da primeira. Então, tem muitas mulheres que estão esperando passos de honra. E nós hoje vamos construir esse lugar aqui, nesse ambiente sólido, Pai, que é a Tua palavra, que é a ministração do Teu Santo Espírito nesse lugar. Passeia, Senhor, nos corações, liberta as mentes, Senhor, libera tudo, Pai, para que passe somente a água do Teu Espírito e que inunde a nossa vida com o Teu ser. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nossa, meninas, eu tô cheia, assim, porque eu já vim de um ambiente, né, que me trouxe essa... O Espírito já passou, né? Sabe quando você recebe uma visita e a pessoa sai e você fica com saudade, assim, porque você saiu tão cheia daquele momento ali, daquela comunhão. Pronto, eu saí desse lugar, saí da formatura do Experiência do Lago à tarde, a formatura não era minha, eu fui só convidada, porque eu achei uma menina semana passada andando com um livro aqui no meu condomínio, e eu disse assim, oi, você está com o livro do Experiência lá, você está indo para onde? E ela disse, eu estou indo para a minha turma, me levou lá, e eu conheci as mulheres, e elas me abraçaram, me convidaram para a formatura, e algo me chamou a atenção. Quando eu estava ministrando, eu estava atenta, e depois de mim falou outra moça, e ela falou no nome da minha mentora. Ela disse assim, a Alba, minha mentora. Aí eu, uai, ela vem da Alba? Como assim? Eu também foi minha mentora. E aí, quando eu terminei, a dona da turma também foi aluna da Alba. E isso me deixou impactada como Deus me levou naquele lugar de conexões do mesmo DNA. Isso eu vi o Espírito casando assim, ó. Um casamento para trazer essa palavra que juntou as três palavras. As três mulheres que deram a palavra hoje, as três foram alunas da Alba. Né? E isso é maravilhoso. Isso mostra a honra que a gente guarda quanto a nossa mentora. Era uma pessoa que estava na nossa frente, abrindo um caminho para nós passarmos. Claro, depois que a gente passa pelo caminho, umas vão mais aceleradas, umas vão embora, outras vão ficar um pouco para trás, porque tem que aprender mais. Mas o importante é a gente ter a honra dentro de nós, que nós carregamos essa honra, né? E glória a Deus por isso. Então, o princípio da honra, quando eu comecei essa trajetória de honrar as pessoas, eu me deparei com esse versículo que a própria Alba falou na aula. Ela falou sobre Romanos 12:10, que fala, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Quando ela leu isso, eu disse, Deus, cadê esse prazer dentro de mim? Ele não existe. Eu quero ser honrada pelas pessoas, mas eu estou disposta a honrar primeiro? Eu estou disposta a abrir mão e renunciar a muitas coisas para honrar primeiro? Porque tem que ser um prazer. Não pode ser uma obrigação. A palavra é muito clara. A honra tem que ser gerada no prazer do nosso coração. Tudo que for objeto de obrigação não é honra, é troca de interesse. Toma lá da cá. Então, eu preciso construir essa honra dentro de mim. E a primeira honra que o Senhor nos chama a atenção é a honra quanto a Ele. Nós precisamos honrar o Senhor. Porque somos cartas vivas, como disse o apóstolo Paulo. Nós somos cartas vivas.
E para ser uma carta viva, nós precisamos testemunhar quem Cristo é. Não só da boca para fora, mas de viver as marcas de Cristo. De andar e transacionar onde Cristo também andou. Na humilhação, na traição, na emboscada, na venda que Judas fez com ele, com a vida dele. E nós muitas vezes nos queixamos que nós não queremos passar por essas coisas. Mas aquelas que não conseguem passar por isso e vencer isso em Cristo, não vão carregar as marcas dele. Isso é muito forte. Por isso que quando a gente for humilhado, quando a gente for, destratado, quem é você quando acontece isso com você? Você é aquela que vai orar e entrega a justiça para o Senhor, ou é você que dá na mesma moeda? A honra a gente não dá na mesma moeda. A gente vai ter os passos de honra por etapas. E essas etapas que nós vamos construir aqui. Então, a primeira etapa de construção é a honra ao Senhor. Você honra o Senhor com a sua vida, com seus talentos, seus bens, com tudo que você é e com tudo que você tem. Você imagina que tudo que você tem, tudo que você ganhou de Cristo, você ganhou porque você é uma fiel administradora? Que tudo vai voltar para Ele? Então, nós temos que honrar ao Senhor em primeiro lugar. Em segundo lugar, a honra, no natural, ela se perfaz no berço de onde a gente nasceu. Nós nascemos numa família. Temos pai e mãe. E essa honra inicial de pai e mãe é a honra que normalmente a gente vai carregar pela vida. Se a gente viu nosso pai ou nossa mãe, desonrar um ao outro, essa desonra a gente vai carregar muito facilmente. Porque foi um processo que a gente aprendeu. A gente aprendeu, muitas vezes, a desonrar mais do que honrar. Porque o inimigo, ele sempre vai apresentar isso no nosso coração. Vai dizer assim, para que você vai honrar ele se ele fez isso com você? Então, nossos pais vêm de uma geração onde carregaram muitos ressentimentos. Olá, Ellen, boa noite, Thaís também. Oi. Minha querida. Então, o primeiro objeto e o berço de honra na nossa vida precisa ser ajustado. E é muito difícil a gente parar e pensar, eu preciso voltar ao início de tudo. E quando a gente trata de honra aos pais, é algo que puxa, muitas feridas emocionais. Puxa feridas profundas com o nosso berço, com a autenticidade que nós temos, com quem nós somos. Muitas vezes a nossa identidade, vai ser dissecada em camadas, e uma das camadas se perdeu na nossa infância, uma camada se perdeu na nossa adolescência, porque nós não tivemos pais que foram guardiãs da nossa vida. Então, a gente se frustra, a gente carrega isso durante a vida inteira. E a palavra é muito clara. Em Efésios 6, de 2 a 3, vai falar: honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se você honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e você terá uma vida longa na terra. Esse mandamento é com promessa. Não tem como você negociar com Deus. Ah, Deus, mas meu pai, ele não presta. Ah, mas meu pai, ele foi alcoólatra. Ah, mas meu pai fez isso. Ah, porque minha mãe, ela me abandonou. Não tem isso. Não tem. O mandamento é um só para todos. É igual a lei da semeadura. Vem para todos, independentemente de você ser rico ou pobre, crente ou descrente, a lei da semeadura vai cair no seu telhado, como a chuva que cai. A honra aos pais é do mesmo jeito. Vai cair no seu colo para você administrar. Não tem como fugir.
Então, eu quero hoje que você abra o seu coração para isso. Dani, mas eu tenho muito ressentimento quanto ao meu pai, quanto à minha mãe, quanto ao que aconteceu comigo, e eu não consigo. Então, hoje é um caminho de abertura. A Dani está aqui com a foice na mão, abrindo um caminho para você passar. Para dizer assim, eu vou conseguir, em nome de Jesus. E você vai passar por esse caminho. É estreito? É. A porta é estreita? Também. Porque a porta larga tem muita gente passando. E muita gente desonrando pai e mãe. Muita gente desonrando marido. Muita gente desonrando amigos. E o Senhor está chamando a gente para fazer um caminho contrário. Então, mulheres, quando eu fui aluna da experiência do lar, eu estava no processo de desonra com meu pai. Muito forte. Eu havia, há um ano, descoberto que meu pai, né, já estava se divorciando da minha mãe, descoberto que ele tinha mais uma família. E dentro dessa família, eu tinha uma irmã, que é 2 anos mais nova do que eu, e 1 ano mais velha que meu irmão. Então, meu pai tinha um caso extraconjugal ao mesmo tempo que estava com a minha mãe. E isso me fragilizou muito. Isso me colocou num patamar de julgar o meu pai. E julgá-lo como traidor, alcoólatra. E nós vamos arranjando vários adjetivos quando nós estamos, né, magoadas. E eu estava num processo de mágoa muito forte. E ali, naquele processo, em descobrir tudo, né? E minha irmã, ela mora nos Estados Unidos, e ela entrou em contato comigo, logo que meus pais se divorciaram, e abriu. Eu sou sua irmã. E como assim? E aí a ficha foi caindo, sabe? E ela era próxima, porque ela me observava. Eu passei a vida inteira com uma pessoa me observando, e eu não sabia quem era. Era ela. Ela disse os locais que ela estava. Ela estava na porta da igreja me vendo casar, e eu não sabia quem era aquela pessoa. Então, ela me acompanhava em tudo. Para ela, eu era um espelho do que meu pai amava e não amava ela. Então, isso era um retrospecto muito grande, a diferença entre eu e ela. Ela se colocava em julgo desigual comigo. E eu fiquei muito magoada, porque eu vi que meu pai, ele sempre rejeitou aquela moça, ao ponto de mandá-la para os Estados Unidos para esconder da gente. Enfim, nesse tempo, 2019, eu fui aluna do curso de Experiência do Lar, passei nesse princípio aqui, ó. Só que, sabe quando você passa pelo princípio e você vira a página? Não quero saber disso, não. Vamos direto para honrar o marido. E eu fui, me debrucei na honra ao marido, como está aqui no livro, tudo escrito. E o Senhor disse assim, filha, se você não quiser ouvir por bem, você vai ouvir por mal. E eu vou te colocar no processo. Dito e feito. Em 2019, passei um processo profundo com meu pai. Meu pai adoeceu novamente, ele tem uma válvula no coração. E ele me ligou, e eu já estava 1 ano sem falar com ele, depois disso tudo. Ele me ligou e disse, filha, eu preciso de você, eu estou muito doente. E eu estava, assim, irredutível. E disse, o que é que o senhor precisa? Ele precisa que você vá no médico comigo. Naquele dia eu fui e me encontrei com ele. Quando meu pai desceu do carro, ele estava andando em zigue-zague na rua. Eu achei aquele estranho. Você já viu alguém andar em zigue-zague? Eu vi meu pai andar em zigue-zague na rua, assim, ó. Quando eu entrei no consultório, o médico disse, Daniele, seguinte, seu pai precisa ser internado urgentemente. Ele já, o sangue não bombeia mais para o cérebro, nem para as pernas, para as extremidades. Então, assim, tem que ser trocada a válvula urgente. E eu já sabendo essa saga de SUS, que eu ia passar no mínimo 60 dias para conseguir uma vaga para operar ele, porque eu já tinha passado nessa saga. Em 2012, e em 2019 tudo estava se repetindo de novo. Então, eu disse para o médico, olha, o seguinte, eu não vou para o SUS. Eu quero pagar essa cirurgia, eu vou pagar e meu irmão também, vai dar tudo certo. E foi quando o médico me olhou, eu estava muito soberba, né? Ele me olhou
e muito orgulhosa, e disse, Daniele, você tem R$1 milhão para operar seu pai? Eu digo, não. Ele, então, faça o seguinte, pegue seu pai agora e vá para o hospital. Porque se você não levar, ele é um idoso, eu sou capaz de denunciar você na delegacia do idoso por abandono. A minha raiz de abandono dos meus pais era muito forte. Quando eu escutei a palavra abandono, aquilo me doeu. Então, eu peguei meu pai, fui-me embora para o hospital, cheguei lá, lotado. Não tinha lugar para sentar. Arranjei uma maca no chão, coloquei meu pai e perguntei para a enfermeira com muita empáfia, né? Aí eu olhei para ela e disse, olha, é o seguinte, eu preciso me sentar. Não tem lugar para sentar nesse lugar, não? Ela disse, olha, a Riquinha chegou. O chão é a serventia da casa, minha querida. Pode sentar, fique à vontade. Desse jeito, foi a primeira lapada que eu levei. E a segunda, né? Porque o médico queria me prender. A segunda lapada foi, senta no chão, porque o chão é a serventia da casa para você. Gente, eu sentei naquele chão frio. Eu me lembro daquele chão, a noite inteira, eu no chão. Eu olhava para meu pai dormindo. Eu olhava para mim, eu dizia para o Senhor, Senhor, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Se foi meu pai, que foi o traidor da minha mãe, ele foi alcoólatra, ausente, teve outra família, e eu estou aqui nesse chão. E o Senhor me encontrou naquela noite. E ele disse assim para mim, filha, você é tão pecadora como seu pai, porque você abandonou seu pai. Para mim não existe pecadinho nem pecadão. A palavra é uma só, pecado. Gente, eu me vi como Eva, nua no jardim, me escondendo do Senhor, de tanta vergonha que eu fiquei. Eu chorava, e chega, eu chorava alto. Eu pedi perdão a Deus. Quando meu pai acordou, eu pedi perdão a ele. E naquele momento, meu pai começou a falar o que tinha acontecido, que realmente ele teve uma filha, tudo, tal. Me pediu desculpa, pediu perdão e tal, e conseguimos uma vaga na internação. Saímos daquela bendita emergência e fomos lá para cima. E ali foram quase 60 dias de internação, eu acordando e dormindo naquela cadeira de plástico, fazendo muito esforço para cuidar do meu pai. Até que, chegado o Dia dos Pais, eu disse, olha, eu vou lá em Brasília, eu estava em Recife, meu pai e minha mãe moram em Recife. Eu vou em Brasília, olhar meu marido, que vai ser Dia dos Pais, e eu volto para a sua cirurgia na segunda-feira, pode ser, pai? E ele disse, vá, corra e vá socorrer o seu pai. Aí eu fui socorrer meu marido, né? Aí eu vim para Brasília, peguei um voo, mas antes de voar, eu fui me despedir do meu pai no hospital. Quando cheguei lá, tinha uma mulher muito bonita, uma mulher assim, loira, uma menina, na metade da minha idade. E ela chegou para mim e disse assim, Daniele, pode ir embora. Eu já sou amante do seu pai há 25 anos. Eu vou cuidar dele, e essa daí é sua irmã, que tem metade da sua idade. Eu tinha outra irmã, gente. Eu fiquei sem chão de novo. Sabe aquela cova que eu saí? Eu entrei nela de novo. Eu entrei no mesmo ressentimento. Só que dessa vez foi pior. Porque dessa vez eu fui pega de surpresa. Eu saí tão desnorteada daquele hospital que eu lembro de atravessar a rua e os carros virem me atropelando, freando em cima de mim, assim, ó. De tão desnorteada que eu saí. E eu disse para mim mesma, nunca mais eu quero contato com meu pai. Senhor, acabou aqui. Já deu para mim. Só que os planos de Deus são muito maiores do que a gente possa imaginar e compreender. Eu peguei um avião, vim embora para Brasília e disse para o meu marido, não volto mais. Ele que se vire para entrar na cirurgia, ele que dê conta lá com aquela mulher, ela que cuide dele.
E aí eu fui no Dia dos Pais, né, que minha filha ia cantar, meu marido adoeceu, e meu marido disse assim, Dani, vai porque Lara vai cantar e não tem ninguém para ela cantar lá. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o pastor que estava pregando, ele dizia exatamente o que está aqui na página do livro da Deve. É preciso chegar ao ponto de escolher honrá-los, os pais. Não importa o que tenha acontecido no passado. E essa frase, quando ele falou, que está aqui no segundo parágrafo, tá? Da página 71, que tiver com o livro. Eu parei e disse sim, essa frase está no livro da Deve. E aí eu pensei, Deus está falando comigo. Porque como é que o pastor ia citar uma coisa que ele nem conhece e não sabe nem onde é que está, e eu sei. Então, eu voltei para casa muito mexida, liguei para o meu pai e disse, pai, eu vou voltar para Recife, eu vou para a sua cirurgia. E ele chorou muito, me pediu perdão novamente. E eu peguei o avião e voltei, na segunda-feira, conforme prometi. Na segunda, meu pai ia operar logo cedo. Ia ser uma das primeiras cirurgias. E eu cheguei já, meio atrasada para a cirurgia. E quando eu cheguei, a enfermeira me catou e disse, olha, seu pai não foi operado. Nós não tivemos condições de operar o seu pai, pois nós precisamos de 14 de bolsas de sangue negativo para operar o seu pai. 14 bolsas de sangue, porque ele precisa de 7 e ainda tem mais 7 de um rapaz na frente dele. Então, a gente estava esperando para dar essa notícia, porque ele disse que a filha dele estava chegando. E meu pai me botou naquele fogo cruzado, em vez de botar minha madrasta. Meu pai nem sabia o que estava acontecendo. Mas eu me lembro muito bem que naquela hora que aquela mulher me deu aquela mensagem, eu voltei para o mesmo chão do hospital de onde eu tinha começado. Eu chorava muito, sem direção, sem saber de onde eu ia conseguir aquele sangue, porque ela disse assim, e você só tem 24 horas para conseguir esse sangue. Não tem mais do que isso. E foi interessante para mim pensar que deixa eu fechar aqui, porque minha filha está falando assim, desconcentra. Eu parei e pensei assim, Deus, eu caminhei até aqui. Caminhei até esse momento com o Senhor. Eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. Eu perdoei meu pai 2 vezes. Eu cuidei dele 60 dias, pai. Eu aguentei tudo quanto é etapa, rojão, meus irmãos contra mim, minha mãe dizendo que meu pai ia morrer. Agora traz que o teu pai morre. Então, eu estava num fogo cruzado, recebendo bala de tudo quanto é lado, para poder construir um princípio dentro de mim. Então, pai, eu te peço, eu quero o milagre das mãos do Senhor. Eu não sei onde eu vou conseguir esse sangue, mas o Senhor sabe onde ele está, e eu creio que o Senhor vai trazer ele aqui na minha mão. Eu orei com tanta vontade, com tanta fé, como nunca tinha orado na minha vida. Eu apresentei para o Senhor todos os fatos, tudo que eu passei, tudo que eu fiz, tudo. E o Senhor disse assim, te darei esse milagre. Liga agora para a tua chefe. E eu, ligar para minha chefe, o que tem a ver a minha chefe com o milagre? Mas tudo bem, aí eu liguei. Doutora Ana, na época, era esposa do governador do estado de Pernambuco. E eu liguei para ela e disse, doutora Ana, estou desesperada. Meu pai precisa de 14 bolsas de sangue negativo. Eu não tenho esse sangue. E o senhor mandou ligar para a senhora. E o senhor disse que a senhora ia me ajudar. E ela disse, Daniele, não se preocupe. Amanhã cedo, esse sangue está todinho na sua mão. Aí eu desliguei o telefone. Eu disse, meu Deus, acabou, amém, glória a Deus. Desliguei o telefone e descansei.
Gente, com coisa de meia hora, era tanta mensagem no meu celular. Por quê? O governador do estado fez um decreto emergencial falando da falta de sangue no banco de sangue do estado. E era para todos os batalhões de polícia doar sangue. E colocou também, né, no nome da mensagem, o nome do meu pai, que pessoas doassem estritamente para a cirurgia dele. Era tanto sangue que chegava. E olha que eu não podia comprar sangue. Eu tentei comprar a cirurgia do meu pai. Sangue não se compra. Sangue as pessoas doam por amor. E aquilo dali foi um milagre tão grande que deu para fazer todas as cirurgias que estavam marcadas. Ainda abençoou todos os hemofílicos que estavam na fila, gente, esperando sangue. Foi uma festa no banco de sangue. Naquele dia teve até festa. Minha tia trabalhava lá no Hemop e disse, teve festa aqui dentro, de tanta gente, de tanto sangue que chegou, de tanto que abençoou. Então, Deus, ele faz a obra completa. Você precisa se colocar na posição e não desistir daquilo que Deus tem prometido para a sua vida. E todo aniversário do meu pai liga, diz, filha, se eu tenho mais um ano de vida, foi porque lá atrás você não me abandonou. A minha maior raiz de abandono se tornou a cura para o meu relacionamento com meu pai. Então, a gente precisa entender que é preciso voltar a esse lugar de construir essa honra aos pais. Por mais que seja difícil, por mais que haja ressentimentos, rancor, desamor, por mais que tenha tido palavras difíceis, né? Que tenha sido um relacionamento sem amor, com abandono, com rejeição. Lembre-se, a honra não é sobre o que o outro carrega, é sobre o que você carrega. Dani, mas o que é que o outro vai fazer para mim? Quem vai te dar é o Senhor, não é o outro. O outro, ele vai se resolver com Deus. Eu tenho que dar conta de mim, porque nos últimos dias, nos últimos tempos, quando Jesus voltar, ele vai perguntar, filha, o que foi que você fez com aquilo que eu te dei? O que foi que você fez com isso? Onde foi que você lançou aquilo que eu te dei? Eu carreguei dentro de você um DNA meu, o DNA espiritual, que tem vários princípios, e onde você transbordou eles? Ah, não, pai, eu fiquei muito ressentida. Meu pai fez isso, fez aquilo outro. Não, filha, eu não quero saber disso. Eu quero saber é sobre o que você carrega, não é sobre o seu pai. Eu deixei um mandamento meu. Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, a gente precisa levar em consideração tudo que o Senhor nos fala, na palavra dele. A palavra de Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda. Se você acha que o juízo de Deus não vai chegar na sua vida, você está enganado. Porque uma hora isso vai pesar na sua vida e vai travar a sua vida inteira. Enquanto eu não fui lá consertar esse relacionamento com meu pai, minha vida estava toda travada. E sabe onde era que estava o gargalo que travava? Era no meu casamento. Porque enquanto eu não aprendi a honrar o meu pai, não tinha como eu honrar meu marido. São figuras masculinas. E aí a honra a Deus também está interligada. A paternidade. A submissão, que eu não conseguia me submeter ao meu marido, estava ligada exatamente ao princípio que eu não honrava o meu pai. Então, eu tive que honrar o meu pai para passar o caminho da honra agora com o meu marido. Sabe por quê? Porque o caminho da honra com o meu marido é mais estreito ainda. É uma coxa assim, ó. É a carne descendo pro pó. A honra ao marido é a carne descer pro pó. É receber direções do marido e você ouvir dizer assim, é o Senhor quem fala comigo. Eu vou me submeter.
E aí você vai estar dizendo para mim, mas Dani, será que eu vou chegar nesse nível? Eu, uma mulher tão cheia de mim, empoderada, tenho tantas coisas são minhas. Eu vou te dizer que no fim dos tempos, Jesus não vai querer saber disso, não. Ele vai dizer assim: tu construiu um castelo de areia, amada. Porque as mulheres casadas, elas têm um dever de honrar o marido. E aí muitos maridos são xingados na porta da cidade. Ah, Dani, mas ele faz isso comigo. Não é sobre ele, a gente está comentando aqui que é sobre você, o que você carrega. Se você está pagando mal com mal, insulto por insulto, 1 Pedro 3,8, você não alcançará uma bênção. Tá lá, não foi eu que disse, não. Tá aqui, ó. 1 Pedro 3,8, página 76. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Eu amo esse início. Por fim, tenho todos o mesmo modo de pensar. Como é que a gente vai ter todos o mesmo modo de pensar? Quando todas nós estivermos unidas no mesmo espírito. Eu unida com meu marido, em harmonia, na minha casa, no mesmo espírito. Eu em harmonia com os meus filhos, no mesmo espírito. Eu em harmonia com a minha igreja, no mesmo espírito. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem-se com amor fraternal. Amem-se uns aos outros como irmão. Mostrem misericórdia e unidade. Não retribuam mal com mal, nem um insulto por insulto. Ao contrário, retribuam como uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. E no final, olha quantas coisas tem que passar. A bênção do Senhor lhe será concedida. Leia o versículo da maneira certa. Tem gente que lê o versículo e só tira aquilo que lhe agrada. Eu prefiro que o versículo bata na minha cara e me diga que eu estou errada. Porque aí vai ser realmente a exaltação do Espírito. Então, hoje o Senhor está chamando a gente para fazer um caminho contrário, que ninguém está fazendo. Eu quero dizer para você que ninguém está fazendo, mas o Senhor te chamou para fazer. O Senhor está dizendo assim: eu não quero qualquer mulher, eu quero aquelas que eu separei para o louvor da minha glória. Não para a glória delas, mas para o louvor da minha glória. E essas mulheres que o Senhor tem chamado nesse tempo, são mulheres que dão a outra face para bater, tá? Não são mulheres medianas, não. Não são mulheres que pagam mal com mal, insulto por insulto, não. O Senhor não está querendo essas, não. Essas daí, ó, elas vão ficar à beira do caminho. São as sementes que não vão germinar. Eu e você fomos chamadas para fazer a diferença no mundo. Nós fomos chamadas para plantar o evangelho, para semear ele. Somos semeadoras. Mulheres que vão caminhar pelo fogo, como diz Isaías 43, caminhar nas águas, mas eu, Senhor, não deixarei que nada te abalará. O Senhor está buscando mulheres que perdoem 70 vezes 7. Não são mulheres mimizentas, não. Que chega assim, porque ela fez isso comigo. Vai lá, pede perdão. Não, ela fez. Eu vou pensar. Não vai. Não vai. O Senhor não quer esse tipo de gente. Ele pode dizer, olha, curta sua vida, minha querida. Vai, eu te libero, porque Jesus é gentil. Né, Sheila? Jesus é gentil. Ele vai dizer assim, pegue sua bagagem, vá viver sua vida, querida. Você tem uma vida para viver, mas por amor, eu tenho tanto amor a você, eu vou ficar tentando várias vezes te trazer para perto de mim. Porque a palavra fala que eis que estou à porta e bato. Então, ele sempre vai bater na sua porta. Por mais que você expulse Jesus, Jesus vai voltar e vai dizer, eis que estou batendo na sua porta. Se você abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. É uma intimidade profunda que só conhece as mulheres que estão dispostas, que são intencionais, que estão preparadas para viver o último tempo. Gente, o pastor falou hoje de manhã, eu abri o meu Instagram, estava lá, o pastor, esqueci o nome dele, aqui do Brasil. O amigo dele foi sequestrado no Egito por muçulmanos. Esse pastor, botaram um capuz nele, ele foi sequestrado por muçulmanos.
e foi levado a um lugar que só tinha muçulmanos, daquele que usa a burca completa, tá? Eu esqueci até o nome. Chegou lá, os muçulmanos disseram assim: olha, Jesus está sentando com a gente aqui na mesa para ensinar a gente, só que a gente não sabe fazer a ceia, então a gente teve que sequestrar o senhor para poder o senhor ensinar. Uau! Está acontecendo isso. E não é a primeira pessoa que me relata, não. Eu estou discipulando muçulmanos. Eu tenho vários testemunhos de muçulmanos que Jesus está aparecendo. Está assim, ó, 5.000 convertidos, 3.000. A gente não está dando conta da quantidade de gente se convertendo. A gente tem que discipular. Não está dando conta. Aí você está vivendo a sua vida achando que está tudo maravilhoso. Jesus está voltando, amado. Jesus está voltando. Esse é o maior alerta para a nossa vida. Então, essa atitude, né, de deixar com que a honra perpasse, você vai perceber que a honra ao marido vai ser faca, uma manteiguinha no pão, naquele pão bem quentinho que a gente come de manhã. Como, Dani, fazer isso? Vá por mim. Lê Efésios 5:33, que fala: a esposa deve respeitar o marido, prestar atenção nele, levá-lo em consideração, honrá-lo e estimá-lo. Esses verbos exigem movimento. E é o seu movimento, não é o dele não, tá? É o seu movimento que o Senhor está querendo. É o seu movimento de, primeiro, respeitar o marido. Como é que se respeita, Dani, marido? Como é que eu respeito meu marido? É você estar pontualmente percebendo as situações em que você vai permanecer mansa, dócil e com coração amável. Feminina, sabe? A mulher feminina, ela respeita o marido naturalmente. Ela não quer impor controle nem força. Não façam pela força nem pela violência, mas pelo meu espírito. É isso. Não precisa de muito, precisa só que a sua essência saia. O que o Senhor te criou, feminina, saia. E esse respeito vai voltar para você com amor. Por quê? Eu digo para meu marido, eu respeito. E o amor do marido tem que ser o amor que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, tu tá mais acochado que eu. Eu disse para ele, né? Então, é um ciclo. Quando você respeita, você é amada. Porque os homens têm dificuldade de amar suas esposas e as mulheres têm dificuldade de respeitar os maridos. Esse é o nosso maior calo. Então, o Senhor está chamando a gente para fazer esse caminho. Segundo, prestar atenção nele. Mulheres não prestam muitas vezes atenção ao marido, às suas necessidades, às suas fraquezas, às suas virtudes. Não, elas estão focadas nelas, no que elas podem fazer, naquilo que elas podem dar de troco. Então, precisamos prestar atenção. Levá-lo em consideração. Cuidado com as críticas, principalmente em público ao seu marido. Permaneça mais calada do que fale. Honrá-lo, que a gente já está trabalhando aqui, e estimar. A estima é o carinho, é o amor, é a afeição, é o estar perto, estar junto. Que muitas mulheres também já abandonaram esse lugar. Nem pegam mais na mão. Então, cuidado. Não fique distante, seja próximo. É o Senhor dizendo assim, seja mais próxima, né? E se meu marido não for uma pessoa honrada, Dani? Se ele for uma pessoa difícil, uma pessoa que já fez muito comigo, já aprontou demais, a Trina passou por um marido assim. Em todo lugar que ela vai, ela testemunha. E o que foi que fez essa mulher mudar? Trazer o marido de volta para ela. Ela se concentrou em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Filipenses 4:8. Ela se concentrou naquilo que o Senhor tinha sobre ela e sobre o marido. E não com as circunstâncias que estavam acontecendo, de o marido ter traído e ter saído da casa. Então, na verdade, essa mulher,
sempre se dedicou em oração a trazer esse marido de volta. Sempre. Ela me lembra muito a Abigail, que teve um marido difícil, Nabal, e honrou Nabal até o fim. E também o marido difícil da rainha Esther, que já está aqui na frente, né? Que fala sobre a comunicação. Nos relacionamentos, todos os relacionamentos exigem um tipo de comunicação. Eu não posso ter um relacionamento de uma comunicação com uma amiga, a mesma coisa que eu me relaciono com meu marido. São comunicações diferentes. Então, a comunicação no casamento, a primeira coisa que vai acontecer é a comunicação não verbal. Do jeito que meu marido acorda, eu já sei como é que ele vai passar o dia. Só pela cara dele. Então, eu posso tornar esse dia muito mais leve. Eu posso tornar esse dia um dia mais prazeroso para nós dois. Quando eu venho, sento com ele à mesa, tomo um café, converso, fazemos devocional juntos. É uma comunicação não verbal acontecendo, do que eu sempre dando ordem. Tem mulher que dá ordem o dia inteiro no marido. Ah, porque tem que fazer isso. Ah, porque tem que fazer aquilo. Aí, porque isso. Ah, e liga. Onde você está? O que você está fazendo? O cara não tem paz com a mulher dessa. É uma comunicação exagerada. Nós estamos trabalhando aqui a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, muitas vezes, vem de um marido que passa pela porta da casa e ele sente um lar organizado com a chegada dele. Ele sente uma comidinha quente, um suquinho pronto. Eu estava até numa palestra lá na igreja dizendo assim, que meu marido é líder, né? Eu disse, gente, tem coisa mais estratégica do que uma mulher. O marido chegar cansado do trabalho, ela fazer um suquinho de maracujá para ele, com um pouquinho de adoçante, né? Entregar na mão dele e dizer assim, amor, pode descansar um pouquinho, e ele pegar o controle na mão e ficar lá passando. Não, os homens que estavam na palestra, nossa, eles foram pro alto, assim. Essa mulher adivinhou meus sonhos. Coisa simples. Mas não, o marido passa pela porta e a mulher já tá. Olha, aconteceu isso com o cachorro, a vizinha falou isso, a conta tal aconteceu isso, e começa. Aquela confusão. Gente, o marido não vai conseguir chegar na casa dessa, não. Ele não tem paz. Tem momento para tudo. Tem mesa para tudo. Tem mesa que são colocadas entre casais para resolver conflitos. Prepare uma mesa perante os seus inimigos. O salmista falou sobre isso. Não é que você vai pegar o seu marido e ele vai ser seu inimigo, não. Porque o que você vai trabalhar nas mesas que você vai sentar com o seu marido vão ser mesas profundas, mas também vão ser mesas em que vai ter que chegar ao consenso de um conflito. Sim! Aí você está fazendo isso no momento errado, usando a comunicação errada, a forma errada. Isso vai causar um conflito muito maior no seu casamento. Então, pensa na comunicação não verbal que você está alinhando. Para e pensa, eu quero botar meu casamento no trilho? Ponho, sem uma palavra. Orando, botando o joelho no chão e fazendo aquilo que tem que ser feito. Tem mulheres que falam demais e fazem de menos. Fala. Para. Descansa a mente. Entra num lugar de oração tão profundo que o Espírito Santo é quem vai te nortear. Porque ele vai dizer a hora certa de você falar. Foi assim com a Raísté. Raísté tem um marido difícil. Eu não queria ter o marido dela, não. A mulher precisava ser anunciada para chegar no rei. Não tinha como. E ela estava com a sentença de morte, não só ela, mas o povo todo. E o que foi que essa mulher fez? Porque ela trabalhou o tempo de falar e o tempo de calar, como a gente está fazendo aqui. Ela aprontou-se, embelezou-se, arrumou uma mesa e honrou o marido. Ofereceu refeições preparadas com esmero. Eu peguei tudinho, essa chave, tudinho, ó, e fui só aplicando no meu casamento. Não precisava de muito, não. Está aqui no livro, ó.
Preparou-se espiritualmente por meio do jejum e oração. Tu acha mesmo que eu vou conversar algo com meu marido difícil sem estar preparada para levar uma mãozada? Não. Eu vou preparada. Porque eu sei que meu marido vai me alinhar. Eu sei que quando ele vai conversar comigo, uma conversa difícil, ele vai me alinhar. E aquela direção vai ser uma direção de Deus para a minha vida. Eu vou aceitar de imediato? Não. Mas se eu tiver em jejum e oração, aquilo vai entrar como uma luva dentro de mim. Vai ser a direção de Deus para a minha vida. Vocês entendem o papel importante de uma mulher ser esposa, estar em oração e em jejum pelo seu casamento? Porque na hora que Deus usar o seu marido, porque Deus vai usar o seu marido, muitas vezes para falar com você. Vocês são uma só carne. Não adianta fugir disso, não. Então você está desalinhada. Está correndo num trilho aí que está diferente. Então Deus vai usar ele para falar muitas vezes na sua vida. Ele vai ser o seu guarda-chuva, ele vai pegar pancada no seu lugar. Então, mulheres, nós estamos aqui para ser muito sérias nisso. Só então, respeitosamente, usou a sua voz. Só então, né? Permaneceu calada quando foi necessário e falou no momento certo. E como resultado, salvou todo o povo. Essa mulher fez 3 banquetes, gente. Não falou nada. Não pediu nada. É sabedoria. Lembre-se, vou falar novamente. Todos os dias amanhece a mesma mulher. Ela pode ser sábia ou tola. Você precisa saber onde você vai pegar. De qual é a fonte que você está trazendo para dentro de você. Se você trouxer essa fonte aqui, ó, a palavra de Deus, dentro de você, a mulher sábia todo dia vai acordar e vai dizer: estou pronta, Senhor, porque eu recebo do Senhor. Agora, se você estiver agindo pelo conselho dos ímpios, conselho de amiga, tal, e vem, porque a amiga fez isso, eu vou pegar o que ela fez e vou trazer para a minha vida, isso aí não vai dar certo, não, Marta. Vai ser tolice. E essa é a mulher tola, é a que pratica tolice. Então, eu posso aqui dizer N situações no meu casamento que deram certo, que deram errado, mas é você que vai encontrar a chave do seu, onde está a chave que gira no seu casamento. E isso você só vai encontrar se colocando em jejum e oração. Não tem outra fórmula. Eu posso até te enganar, te dando uma formulazinha aqui, ó. Eu posso te ajudar em jejum e oração. Isso vai fazer efeito, mas eu não posso te dar uma fórmula certa. Faz isso aqui que vai... Não. Vamos orar, amada? Vamos se colocar na presença? Vamos ver o que Deus vai falar sobre isso? Porque eu já peguei muitas mulheres que estavam aqui, nesse ambiente aqui, ó, que chegaram e rasgaram o divórcio na minha frente. Que o marido apareceu aqui e veio agradecer. Fácil foi? Não. Ela encontrou o caminho que estava precisando para restaurar. Por quê? Porque estava em jejum e oração. A restauração vem. Neemias restaurou o muro, restaurou. Mas ele dizia sempre, porque a mão do Senhor está sobre mim. E ele orava. Ele não combatia os inimigos dele com palavras. Ele orava e dizia, a mão do Senhor está sobre mim. Continuava reconstruindo o muro. Ele não desceu do muro durante 54 dias, até que aquele muro estivesse pronto. E a atitude dele levou muitos com ele. Então, gente, a honra tem a ver com a sua atitude. Quanto mais tempo vivo, mais percebo o impacto da atitude sobre a vida. A atitude é mais importante que os fatos. É mais importante que o passado, a educação, dinheiro, circunstância, fracasso, sucesso, que é aquilo que os outros pensam, dizem ou fazem. É mais importante que a aparência, dons e aptidões. O que faz diferença entre a vitória e a derrota? Em uma empresa, escola, igreja, lá e em mim. O mais impressionante é que posso escolher todos os dias que atitude eu terei hoje. Não posso mudar o meu passado, não posso mudar o que é inevitável. A única coisa que eu posso fazer
E o único instrumento que eu tenho nas minhas mãos é a minha atitude. 10% da vida consiste naquilo que acontece comigo. E 90% em minha reação a esses acontecimentos. O mesmo se aplica a você. Temos controle da nossa atitude. E o meu objetivo é que ela seja excelente. Um autor anônimo que deixou esse poema aí no livro Experiência do Lar. Então, meninas, quero agora, né? Se vocês tiverem condição, porque eu sei que essa aula é muito difícil. É uma aula que confronta, né? É uma aula que traz uma percepção muito profunda do espírito, um alinhamento, né? Prumo de Deus para nós, mulheres. Eu quero que você, hoje, abra seu coração para ver qual ainda são os passos de honra que o Senhor tem te pedido. Eu não quero dar administração de prioridades, porque eu sei que essa aula precisa ficar reverberando no coração de vocês. Essa aula reverbera muito, o Espírito ainda trabalha muita coisa. Durante essa semana ainda vai ter muitas coisas a serem trabalhadas. Né? Então, eu acho que é por isso que, eu não sei, essa turma está diferente. Eu faço uma coisa, o Espírito manda eu fazer outra. Parece que ele está dizendo assim, ó, vai mais. Vai ter mais coisa por aí. Né? Então, eu quero que você perceba onde o Espírito quer trabalhar em você nessa noite. Onde ele quer trazer a memória aquilo que vai te dar esperança. Qual o passo que você precisa dar hoje em direção a trazer essa honra para a sua vida? Eu fui uma mulher que desonrou muito meus pais, meu marido. Eu posso falar de desonra. E hoje eu tenho autoridade para falar sobre honra, porque eu passei no processo. Então, eu quero que você também construa isso. Que você construa isso com o Senhor, todos os dias, na sua mesa, na sua casa, sentando com o Senhor à mesa e pedindo, Senhor, me ajuda. Eu não sei por onde começar. Eu não sabia por onde começar. Eu cheguei nesse ponto. Eu não sei por onde começar, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. E hoje, é incrível como Deus vai me lançando em grupo de mulheres e eu vou ensinando a elas a honrar umas às outras. Porque também é um ambiente de desonra. Mulheres disputam, elas competem, isso fragiliza o nosso coração. Deixa o nosso coração preso a novas amizades, a estar num grupo de mulheres. Pode falar, Sheila. Eu ia só comentar que algo que eu tenho percebido muito é a honra entre mulheres. Como é difícil. Elas, não amigas assim, sabe? Porque amigas sempre estão nessa, mas na igreja, sabe? Líderes de alguns departamentos honrando outras líderes de outros departamentos. Eu vejo assim que é difícil as mulheres exercerem a honra. Deus falou muito comigo ano passado sobre esse tema e ele tem assim, ó, mexido muito no meu coração. Depois que eu li um livro do John Bevere sobre honra, um dos livros mais impactantes sobre honra que eu já li na vida, assim, virou uma chave em mim. E desde então eu tenho pedido, até tenho orado, Deus me ensina a honrar. Porque muitas vezes algumas travas mesmo no nosso coração, tá? E nós não honrarmos. E eu percebi que eu passei pelo processo também da honra com relação aos meus pais, passei com relação ao meu marido, e ali ele estava querendo me ensinar que eu precisava ir além, com relação às pessoas estranhas também, né? Porque às vezes é fácil a gente honrar as pessoas que a gente ama, mas e os estranhos? E uma coisa que Deus tem algumas semanas que ele me falou para começar a fazer porque eu, na liderança das mulheres, eu acabo, às vezes, tendo uns desgastes. E eu acabo abrindo meu coração. Dani, você vai continuar gravando? Acho que agora Posso, vocês me... amiga?